Kree era o caçador mais feio e fraquinho que se tinha notícia, mas tudo muda quando ele acidentalmente vira líder do grupo de caça mais forte, então ele começa a colocar uns vilões para lutar as batalhas dele. A história começa num mundo onde caçadores de tesouros invadem cofres e enfrentam fantasmas mortais na esperança de conseguir relíquias escondidas. Desde a infância, Kree e seus amigos compartilhavam o sonho de serem os melhores caçadores de tesouros do mundo. Para realizar esse sonho, eles formaram um grupo chamado Grievers, se mudaram para a capital e começaram a treinar nos cofres de tesouro ideais para iniciantes. Mas não demorou muito para Kree notar a diferença de força entre ele e seus amigos. Ele não era mais ameaçador que um gatinho de apartamento. Isso forçou Kree a tomar a difícil decisão de deixar o grupo. Mas em vez de deixá-lo ir, eles fizeram do Kree o líder, para surpresa de ninguém. Hoje, Kree ainda serve como líder do grupo de caça a tesouros mais forte que existe e, atualmente, ele está a caminho do evento de recrutamento das 3 maiores potências do país. Ao chegar ao local, Kree espera na fila quando é abordado por uma caçadora nível 3, a Ruta, que diz que é a primeira vez dela no evento de recrutamento, então Kree faz questão de esconder sua identidade, claro. Lá dentro, Kree diz a ela que a maioria dos caçadores espera ser recrutada pelo grupo Archbrave, que é só para caçadores de elite. Entrar no grupo deles garante o sucesso de qualquer caçador, mas eles são bem exigentes e nunca aceitaram membros novos por eventos assim. De repente, o recrutamento é interrompido quando 2 caçadores começam a discutir sobre qual deles merece a vaga, mas a discussão vira um duelo rapidinho, o que faz Kree vazar antes que a coisa fique feia de vez. No entanto, os caçadores acabam desviando dos ataques um do outro, e um deles quase tira a vida do Kree antes de reconhecer quem ele era. De repente, o líder do Archbrave, Arch, aparece e revela que Kree é o líder de todos os grupos, e eles não podem começar sem ele, o que choca todo mundo que achava que ele era só um Zé Ninguém feioso, tipo você. Sem saída, Kree é forçado a sentar entre os recrutadores, onde Arch o elogia por ir incógnito observar os candidatos. Mal sabe ele que o Kree só estava escondendo a identidade porque tinha chegado atrasado, como sempre. Em pouco tempo, todo esse recrutamento começa a entediar o Kree, e para dar uma animada, ele pede ao Arch para recrutar um membro novo para o grupo dele. Assim que Arch concorda, Kree decide aumentar a aposta e promete recomendar quem trouxer a relíquia dele de volta para o Arch. Ele então joga a relíquia, e cada caçador corre para pegar, o que transforma o evento num caos total. Usando isso como oportunidade, Kree escapa do local e vai para a casa do grupo. Mais tarde naquele dia, a assistente de Kree vai ao quarto dele e o informa que o recrutamento terminou com o local explodindo, pasme. E por causa disso, a Associação de Caçadores quer ter uma palavrinha com ele. Sem espaço para argumentar, Kree é forçado a ir ao escritório da Associação de Caçadores e se curvar diante do chefe, Gark, insistindo que tudo o que aconteceu foi um grande mal-entendido, juro. No entanto, Gark se recusa a deixá-lo em paz e lhe dá um trabalho como punição. Não tendo outra escolha, Kree examina a lista de pedidos de trabalho e seleciona a missão de cofre de tesouro mais fácil que encontra, claro. Com isso resolvido, Kree sai e encontra uma caçadora do recrutamento, a Tino, que o informa que ela conseguiu pegar a relíquia que ele jogou durante o recrutamento. Isso lhe dá a ideia de empurrar todo o trabalho dele para ela, que esperto. No instante em que ela percebe o que ele planeja, Tino tenta fugir, mas ele usa uma de suas relíquias para pará-la, e a força a completar a missão no lugar dele. No dia seguinte, Kree se encontra com um bando de novatos do recrutamento, Gilbert e Greg. Então ele se apresenta como o lendário caçador conhecido como Mil Truques. Todos ficam surpresos que ele é um caçador nível 8. Então Tino aproveita a chance para mandar os caçadores se ajoelharem, mas Kree diz a ela para não ser tão ameaçadora, coitada. No entanto, Gilbert se recusa a acreditar que ele é o aventureiro mais forte, fazendo Tino sentir pena dele por não reconhecer a força de seu mestre. Ela se recusa a trabalhar com ele, mas ao mesmo tempo Kree não consegue argumentar, porque alguém como ele não poderia ser o mais forte mesmo. Mesmo assim, ele os convida a participar com Tino no trabalho dela. Mas Gilbert ainda se recusa a ouvi-lo e diz que nunca aceitará que Kree seja o líder do grupo mais forte. No fim, Kree decide respeitar a decisão de Gilbert e pede a Greg e Ruta que os ajudem então. Além disso, ele pede a Tino para encontrar alguém do clã como substituto de Gilbert. E assim que eles estão prestes a sair, Gilbert desafia Kree para um duelo e promete se juntar a eles se perder. Mas em vez de aceitar o desafio ele mesmo, ele pede a Gilbert para lutar contra Tino, que está mais do que pronta para dar uma lição num Mauricinho metido a besta como ele. Antes de começar, Tino se gaba de sua flexibilidade insana, enquanto Gilbert decide menosprezá-la e admite que foi descuidado antes. Tino responde dizendo que de jeito nenhum ela vai perder essa luta, e escolhe se segurar para não aniquilá-lo de vez. Kree, que está assistindo, acredita que, embora Tino seja melhor que Gilbert graças à experiência dela, a espada de Gilbert pode ser um problema. Mas quando Gilbert decide não usar a espada ao lutar contra uma donzela desarmada, Kree percebe que a casa caiu de vez pra ele, tadinho. Assim que a batalha começa, Tino faz o primeiro movimento, e enquanto Gilbert desvia do soco, ele não percebe o chute e vai parar na parede ali perto. Achando que venceu, Tino começa a comemorar até que Gilbert de alguma forma consegue se levantar só para ser pego no mata-leão pela Tino, que continua a apertar o golpe, enquanto o aconselha a nunca mais desrespeitar o mestre delas.
No fim, ela o acerta por trás e o nocauteia, saindo vitoriosa. Enquanto Gilbert jaz no chão, ele lembra de sua infância, quando pegou a espada e rapidamente superou até os adultos. Para realizar seu sonho, ele veio para a capital e se juntou a um grupo, achando que era o mais forte até agora. Surpreendentemente, Tino decide dar a ele outra chance de se redimir, usando sua arma. Mas quando ele discorda, Tino chama isso de orgulho inútil, dizendo que não significa nada se ele morrer. Isso faz Gilbert perceber que ela está certa, pois se fosse uma luta real, ele teria morrido na hora. Julgando pela reação dele, Cry pensa que ele deve ter deixado o grupo por causa da diferença de poder e menciona que foi o mesmo caso no grupo dele. Mas no dele, ninguém foi abandonado, que fofo. E percebendo que Cry descobriu tudo sem saber de nada antes, Gilbert é forçado a admitir que ele realmente é o tal Miltrux. Em seguida, Cry nota a espada dele e com um único chute ativa todo o seu poder, o que choca Gilbert, pois nem ele conseguiu extrair tanto poder assim. Depois disso, Cry explica que material de mana é a substância central do mundo. Da mesma forma, cofres de tesouro são um fenômeno onde linhas de energia e outras forças condensam material de mana, manifestando mundos alternativos baseados em memórias do núcleo do mundo. O lado do trabalho dele era originalmente dominado por monstros lobos chamados luas prateadas, mas foram erradicados graças à caça de suas peles. Isso resultou na formação de um cofre de tesouro e um fantasma de lobo ensanguentado. Mais tarde, enquanto conversava com Eva, ele a tranquiliza dizendo que o cofre é só nível 3, e como ele está enviando 4 aventureiros, eles ficarão bem sozinhos. Cry agradece a Eva pelas informações sobre Gilbert, pois o chocou ver Cry adivinhar tudo sobre a vida dele com tanta precisão. Depois disso, Cry começa a limpar suas relíquias, dizendo que são incríveis por permitir que ele faça milagres e começa a se gabar de sua enorme coleção de relíquias. Isso leva Eva a aconselhar Cry que mesmo recebendo uma renda dos Grievers, ele não deveria gastar tanto nas relíquias. Aparentemente, a renda dos Grievers é dividida igualmente entre os membros, independentemente da contribuição. E embora Cry não faça nada, ele ainda recebe uma bolada de dinheiro, que sorte. Felizmente, isso lembra que algumas delas estão descarregadas, e ele faz uma visita aos amigos para carregar as relíquias. Lá, um deles informa Cry sobre como um fantasma errante apareceu numa estrada ao norte e destruiu uma caravana inteira. Segundo testemunhas, era parecido com um lobo e veio da toca do Lobo Branco, o lugar para onde o grupo da Tino foi. A princípio, Cry pensa que eles ficaram bem, já que Tino é forte e tem outros 3 companheiros formidáveis, então ele descarta tudo como mera especulação. Mas depois de ouvir seus amigos mencionarem outro grupo de caçadores nível 5 que desapareceu ali perto, ele verifica o pedido de trabalho e percebe que é para resgate. Eita! Julgando por suas expressões, seus amigos questionam se algo está errado, e quando Cry menciona que enviou Tino para a toca do Lobo Branco, eles piram ao perceber que ele enviou Tino, uma nível 4, para um cofre onde um grupo nível 5 desapareceu. Que burrada. Dito isso, Cry decide ir embora, e bem quando ele tenta ao máximo não entrar em pânico, ele lembra que descarregou completamente a espada de Gilbert, que Gilbert provavelmente não carregou. Que mancada. Em outro lugar, Tino diz ao grupo que escreveu um testamento antes, porque sabia que essa não seria uma missão fácil. Quando eles começam a parecer preocupados, ela menciona que a composição do grupo não é aleatória, pois tudo está de acordo com o plano do Cry. Gilbert lembra que Cry já sabia o motivo pelo qual ele saiu do grupo, e Greg concorda com ele, dizendo que o incidente no recrutamento também foi tudo calculado, que gênio. Por fim, Tino os tranquiliza, dizendo que tudo ficará bem, já que está tudo de acordo com os cálculos do Cry. Depois de andar um pouco mais, eles finalmente se deparam com aquele fantasma que é muito capaz de acabar com eles. Por outro lado, Cry está pirando depois de descobrir os perigos envolvidos. Ele não tem escolha a não ser ir sozinho, já que ninguém estará disposto a ir como reforço a essa hora do dia. O plano dele é impedi-los de chegar ao cofre de tesouro e chamar esse trabalho de erro, para que Ark ou outra pessoa possa resolver depois. Para se preparar, ele entra na sala de armazenamento de relíquias e pega o máximo que pode. Na saída, Cry encontra Eva, que fica feliz em vê-lo preocupado com eles. Nesse momento, ela o nota carregando um slime cítrico, mas ele dá uma desculpa dizendo que não possuiria algo que viola a lei. Ah, tá. Dito isso, ele veste seu traje de Batman da Shopee e sai voando, preocupando Eva, já que aquela relíquia parece não ter recursos de segurança ou freios. Enquanto isso, o grupo da Tino consegue derrotar aquele fantasma usando o poder da amizade. Que clichê. E quando Greg pergunta por que Gilbert não usou a espada, ele menciona que não sabe como carregá-la. Ouvindo isso, Ruta sugere recuar, mas Tino se recusa, dizendo que eles vão seguir o plano, custe o que custar. Ela acredita que aqueles caçadores ainda estão vivos e que a espada de Gilbert descarregando também deve fazer parte do plano do Cry. Logo depois, eles se deparam com uma horda desses fantasmas e, julgando pelo tamanho deles, Tino imagina que a Toca do Lobo Branco foi criada para se adequar ao tamanho dos monstros lobos normais que vivem lá. E como esses fantasmas são tão grandes, eles provavelmente não conseguem se mover livremente dentro da toca. Para começar, Gilbert decide fazer o primeiro movimento e se livrar de seus arcos e armas, mas é zombado por Tino por ser imprudente, como sempre. Já que ela menciona que voltar com todos os membros vivos também faz parte do dever dela. O plano dela envolve atrair a atenção desses fantasmas com Rude, dando a Greg e Gilbert a chance de atacá-los por trás.
Usando essa estratégia, eles conseguiram derrotar o fantasma, dominando-o com o trabalho em equipe deles. E acaba sendo uma tarefa tão fácil porque os inimigos não têm nenhum conceito de cooperação, que amadores. Logo depois, mais desses fantasmas aparecem e, observando os outros lutarem, Tino se tranquiliza que o grupo deles não é nada mal. Embora Gilbert seja um falastrão, ele é bem forte. Greg também é bom em trabalho em equipe. Graças à sua experiência, enquanto Ruta, sendo uma ladra, localiza os inimigos sem dificuldade. Enquanto ela está ocupada contemplando o plano perfeito de seu mestre, Gilbert lembra da época em que zombou de seu grupo por não ter coragem suficiente e os deixou devido à diferença de poder, mas agora ele entende que eles também estavam desesperados e se arrepende de não ter levado os sentimentos deles em consideração. Mas depois de lutar lado a lado com seu grupo, ele percebeu como é bom ter alguém em quem confiar. Que bonito. Finalmente, eles terminam de limpar a área e não muito tempo depois, Tino ouve alguém se aproximando e imagina que pode ser o monstro-chefe. Segundo ela, eles devem ser capazes de lidar com o chefe, considerando a facilidade com que derrotaram os fantasmas. Percebendo que Greg parece inquieto, Tino diz a ele para não ser tão cauteloso, pois missões seguras não fazem as pessoas crescerem. Apesar de concordar com Tino, Greg avisa a todos que conseguiu ganhar uma boa quantia de dinheiro depois de atingir o nível 4. E por causa disso, ele nunca lutou contra um inimigo que parecesse difícil de vencer, e essa mentalidade provavelmente foi influenciada por ver muitos de seus amigos morrerem. No entanto, Tino acredita que Greg se aproximou do recrutamento justamente para mudar esse hábito e garante que Cry o colocou neste grupo por essa exata razão, que mestre. Além disso, não é só o Greg, pois segundo Tino, todos foram colocados neste grupo graças aos cálculos elaborados do Cry. Confusa, Ruta pergunta o motivo pelo qual ela foi escolhida. E depois de pensar muito, Tino imagina que pode ser por causa de suas dimensões impressionantes. Interessante. No fim, eles se deparam com o chefe, que é o dobro do tamanho do fantasma. E vendo que ele não está usando o capacete, Tino percebe que deve ser seu ponto fraco. Ela pede aos meninos para segurarem o ataque para que ela possa fazer um movimento. Dito isso, Gilbert bloqueia o ataque inicial. E quando Greg tenta cortar o chefe, ele falha e tem sua espada quebrada ao meio. Que azar! Felizmente, Tino usa essa chance a seu favor e apunhala o pescoço do chefe, finalmente acabando com ele de vez. No entanto, ela se machuca no processo e usa uma poção para se curar pela metade. Achando que o trabalho deles está feito, todos se acalmam e Tino dá a Greg uma espada reserva para usar por enquanto. Mas para o choque deles, mais desses monstros chefes aparecem, e a única rota de fuga que tinham é bloqueada por um deles. Que reviravolta! Não tendo outra escolha, Greg decide segurar a barra com Gilbert e pede às meninas para fugirem, mas Tino se recusa, dizendo que não vai sacrificar ninguém, nem pensar. Dito isso, eles tentam dominar um dos chefes usando a vantagem numérica deles. E durante a batalha, Tino lembra de um dos truques que Cry a ensinou e mira nos olhos do chefe. Vendo-a ter sucesso, Gilbert avança contra o monstro, só para ser atingido pelo chefe em pânico, bem quando eles pensam que tudo acabou. Cry surge, caindo em cima de um desses monstros, que entrada, e testemunhando isso, os outros monstros-chefes começam a recuar. No entanto, quando o chefe que ele atingiu tenta contra-atacar, seu golpe é bloqueado por uma das relíquias de Cry, deixando o monstro chocado. Em seguida, ele usa outra de suas relíquias e explode o monstro-chefe, mas só causa dano mínimo, já que aquela relíquia é bem chamativa, mas fraca, que decepção. Percebendo que pode acabar se envergonhando, Cry é forçado a usar a relíquia proibida. E os monstros, sem saber o que é, também começam a entrar em pânico. Sem hesitação, ele joga aquela relíquia na direção deles e a atinge com um raio, criando uma cortina de fumaça. Aproveitando essa chance, Cry sugere fugir, e todos presumem que Cry está mantendo um ritmo mais lento por causa da lesão de Tino, totalmente alheios de que essa é na verdade a velocidade máxima dele que figura. A gentileza não intencional de Cry lembra Tino da época em que ela estava sendo vendida a traficantes de escravos, mas foi salva pelo grupo de Cry, o que a fez querer se juntar a eles no fim das contas. Depois de chegar a um local seguro, Tino parece preocupada depois de estragar o trabalho dela, mas Cry a tranquiliza dizendo que pode dizer o quão bem ela se saiu, julgando pela condição dela. Além disso, ele cura as feridas dela usando uma de suas relíquias e explica que fugir foi a melhor opção. Agora, com todos confiando em Cry, ele continua andando, sem a menor ideia do que fazer ou onde fica a saída. Que líder! Em pouco tempo, Cry percebe que tudo parece exatamente igual, então ninguém consegue saber onde eles estão atualmente. Mais tarde, Gilbert acaba perguntando para onde eles estão indo, e enquanto Cry permanece em silêncio, Tino informa que eles estão indo na direção oposta à saída. Que beleza! Ela viu o mapa antes e tem uma ideia aproximada do layout desta toca. É por isso que ela tem certeza de que o caminho atual nunca os tirará de lá. No entanto, ela não está preocupada, pois deve fazer parte do plano do Cry, claro. Eventualmente, Ruta também se manifesta querendo pelo menos saber para onde eles estão indo, sem saber que o guia deles é tão perdido quanto ela, coitada. Depois de seguir Cry sem rumo por um tempo, eles coincidentemente esbarram nos caçadores que deveriam resgatar. Que sorte! O líder deles se apresenta como Rudolph, e quando ele tenta agradecer Tino, ela pede para ele agradecer Cry, que modesta, sem saber que ele os encontrou por acaso também. Mesmo assim,
Ruta os trata usando poções e diz a Cry que eles precisam de algo para comer, pois a energia deles está completamente esgotada. Para resolver essa situação, Cry dá a todos um monte de chocolates de sua sacola de guloseimas, que fofo! Enquanto isso, Gilbert menciona que embora os fantasmas fossem fortes, um grupo de caçadores nível 5 deveria ter cuidado deles facilmente. Ao ouvir isso, o caçador nível 5 diz que o fantasma que eles lutaram veio sozinho e tinha o rosto coberto por uma caveira. Ele acredita que este fantasma é a manifestação da maldição que se formou do ódio das pessoas que perderam suas vidas para os lobos mais fracos. Sendo caçadores nível 5, eles estavam confiantes em suas habilidades, mas contra o fantasma da caveira, eles foram dobrados como roupa suja, que vexame. Julgando por como ele estava lutando, eles acreditam que poderia estar no mesmo nível do caçador chamado Mil Espadas. Acontece que Cry conhece Mil Espadas muito bem, porque ele é ninguém menos que um membro dos Grievers e seu amigo de infância, Luke. Depois de aprender sobre o cara da caveira, Ruta pergunta a Cry o que eles devem fazer e ele dá a resposta mais previsível, aconselhando a todos a irem embora antes que esbarrem naquela coisa de novo. Mas já que a líder do grupo é Tino, ele decide jogar toda a responsabilidade nela, chamando isso de uma boa experiência, quando na verdade ele está com muito medo de liderar todos sozinho, que covarde. Mesmo assim, todos então começam a seguir em direção à saída. E ao longo do caminho, o caçador nível 5 pede a Tino para usá-lo como escudo se aquele fantasma aparecer, pedindo para pelo menos colocar seus companheiros em segurança. Mas ela se recusa a usá-lo como sacrifício, dizendo que eles ficarão bem enquanto Cry estiver aqui. Que fé! No entanto, Cry não compartilha da ideia, pois se estivesse sozinho já teria vazado. Mas com todos presentes, isso não é possível, que droga. Nesse momento eles começam a ouvir os uivos daqueles fantasmas, e percebendo que ele só tem 5 relíquias de segurança, Cry também começa a entrar em pânico. Que desespero! Ele não tem outras relíquias, pois o anel de tiro não é forte o suficiente. O Slim está desaparecido, e ele deixou sua relíquia de espada cair em algum lugar. Como último recurso, ele decide se lançar contra o fantasma como um míssil humano, que loucura. Logo depois, aquele cara da caveira faz sua aparição e sua aura faz todos tremerem de medo. Mas para o choque geral, Liz, uma das Grievers, também surge. Com um chute certeiro, ela arremessa o fantasma caveira contra a parede. Em seguida, devolve a Cry a relíquia da espada que ele deixou cair, e ao notar que ninguém a reconhece, Liz fica uma fera, questionando como eles sequer ousam se intitular caçadores. Em seguida, ela desabafa com Cry sobre a tristeza de saber que ele foi sozinho ao cofre do tesouro. Mas o que realmente a deixa de queixo caído é ver sua discípula, Tino, penando contra fantasmas mas tão fraquinhos. Gilbert tenta intervir, mas é arremessado contra a parede. E Liz, sem dó nem piedade, segue esbravejando com Tino, perguntando se ela é uma completa incompetente ou se lhe falta ambição. Ela então a chama de um monte de lixo e a culpa por manchar sua reputação. No fim, Cry se vê obrigado a intervir e defender Tino, dizendo a Liz que ela mandou bem. Ele a elogia por finalmente aprender a se segurar, o que, por incrível que pareça, melhora o humor dela. Enquanto batem papo, um monstro chefão com uma metralhadora surge do nada. Vendo a cena, Liz se prepara para a briga e coloca sua máscara. E assim que o chefão começa a disparar, ela se move como aqueles heróis de filmes de ação bem cafonas. Graças a isso, ela pega cada bala, uma por uma, com a mão, deixando todo mundo de queixo caído. Liz fica possessa com o fantasma por sequer cogitar a ideia de acertá-la. E depois de dar mais uma bronca relâmpago em Tino, Liz salta no ar e derrota o fantasma chefão num piscar de olhos. Em seguida, o fantasma caveira tenta a sorte, mas Liz agarra sua espada no meio do golpe e lhe acerta um chute na barriga. Ela então desfere um soco brutal, e no fim das contas, o despacha sem sequer suar a camisa. Testemunhando tanto poder, Cry não consegue acreditar que um dia pensaram que o fantasma caveira estava no mesmo patamar de Mil Espadas, e se lembra de como Luke e Liz aprimoraram suas forças lutando entre si. No dia seguinte, Gilbert decide presentear Cry com sua espada, pois quer recomeçar do zero com sua antiga equipe. Ele também planeja subir de nível e, quem sabe, alcançar o patamar de Liz. Mas, sejamos sinceros, nenhum dos três ali está convencido. No ano passado, o sorriso foi entregue a Cry por Citri, uma membra dos Grievers, alquimista renomada e, convenhamos, o verdadeiro cérebro por trás da equipe. Mas quando ele tentou abrir a pequena cápsula, Citri o alertou para não fazê-lo, pois era potente o suficiente para varrer uma cidade inteira do mapa. Agora no presente, ele está enlouquecendo, tentando a todo custo descobrir o paradeiro da cápsula. Após organizar os pensamentos, ele se lembra que, ao abri-la na toca, a cápsula já estava vazia. E antes mesmo disso, a cápsula do slime sempre ficava guardada na sala de armazenamento. Isso ajuda Cry a se convencer de que, na verdade, ela deve ter estado vazia por todo esse tempo. Depois ele sai do quarto e dá de cara com Eva, que menciona que a associação está querendo um relatório sobre a toca do lobo branco. Cry manda perguntar a Tino, afinal ela era a líder da equipe, e então questiona se há alguma novidade rolando na capital. Ao ouvir isso, Eva fica com a pulga atrás da orelha e logo saca que ele está escondendo alguma coisa. Mas antes que ela pudesse virar uma tia do pavê completa, Cry consegue se esquivar e vazar. Ele então segue para o salão de treinamento, onde dá de cara com Sven, o líder da cruz de obsidiana. Sven implora a Cry para impedir Liz de treinar Tino, ou ela pode acabar morrendo de verdade desta vez. Achando que Sven estava exagerando, Cry abre a porta e encontra Tino estirada no chão. Liz, que está lá, não tem a menor intenção de parar, mesmo com Tino naquele estado crítico, e quase a chuta para o além, até que Cry intervém, mandando-a parar.
Ele pede para ela encerrar o expediente dada a situação crítica de Tino, e por sorte ela concorda. Contudo, Tino do nada agarra a perna de Liz e depois de afirmar que ainda consegue lutar, se levanta novamente, surpreendendo a todos. A essa altura, Cry joga a toalha e encontra Sven lá fora, que o informa que a Rota Norte foi completamente bloqueada. Ele detalha ainda mais, dizendo que vários fantasmas surgiram e conseguiram até mesmo esmagar o grupo da Ordem dos Cavaleiros. Ao ouvir isso, Cry saca que o irritante Cabeça de Lâmpada devia querer discutir justamente isso, e amaldiçoa a Ark por não estar presente num momento tão crucial. Nisso, ele tem a brilhante ideia de mandar Sven falar com a associação em seu lugar, e depois de empurrar a bucha para ele, Cry simplesmente vaza. Assim que Cry some, o membro da equipe de Sven questiona por que um líder como ele fica na retaguarda enquanto todo mundo cumpre missões. Sven, que já conhece Cry há um bom tempo, explica que é ele quem mantém os Grievers de pé e que no fundo Cry não é menos que um monstro. Em outro canto, Gark se questiona sobre a causa das anomalias na Toca do Lobo Branco e decide conversar com Cry a respeito. Para alguém como Cry, que nunca havia sequer posto os pés na toca, visitá-la tão de repente só dá a Gark mais e mais motivos para crer que tem algo muito estranho rolando. Enquanto isso, em algum ponto próximo à Toca do Lobo Branco, uma organização secreta discute o envolvimento de Cry na revelação de seu plano ultra secreto. O cérebro por trás dessa atividade ilegal é o chefe de pesquisa da capital, que está manipulando as linhas de lei e as armazenando em sua base, o que consequentemente está gerando todas as anomalias. Se a pesquisa dele der certo, eles conseguirão criar cofres de tesouro à vontade, como quem não quer nada. Quando os magos começam a questionar onde Sofia está num momento tão crucial, o líder os tranquiliza, garantindo que ela já está a caminho, e assim que voltar, com certeza resolverá esse pepino para eles. Por outro lado, Cry sonha com um sorriso destruindo a cidade e acorda em pânico, só para dar de cara com Liz dormindo tranquilamente ao seu lado. Naquela manhã, Gark aparece para se encontrar com Cry, mas Liz o despacha, alegando que Cry está ocupadíssimo. Além do mais, ela o provoca por sempre depender de Cry para fazer o trabalho deles, e Liz, sem mais nem menos, acerta um chute em Gark que ele bloqueia com a maior facilidade. Isso logo vira uma briga entre os dois, e enquanto a confusão rola, Cry convida a assistente de Gark, Kaina, para tomar um chazinho. Ela o informa que não há absolutamente nada de errado com as linhas de lei e pergunta a opinião dele. Contudo, Cry, esperto que só ele, opta pela rota inteligente e se mantém calado sobre o perigoso slime que, por descuido, ele perdeu. Em vez disso, ele oferece a ajuda de seu clã para resolver essa questão das anomalias. E como de costume, ele joga mais essa bucha nas costas de Ark. Enquanto isso, a batalha entre Liz e Gark segue firme e forte. E depois de aguentar as provocações dela por um bom tempo, Gark finalmente perde a paciência e entra no modo fera. Testemunhando a cena, Cry pensa que embora Gark seja atualmente o chefão da associação, ele já foi um caçador de nível 7 e dos bons. Daí a explicação para tanto poder. Antes que a coisa desande de vez, Cry os interrompe, dizendo que a discussão já deu o que tinha que dar. Ao ouvir isso, Liz se agarra a ele, enquanto Kaina, por sua vez, também sugere que é hora de ir para casa. Mais tarde naquele mesmo dia, Cry e Liz saem para fazer umas comprinhas e conversam sobre o fato de que Gark, o velhinho, pode estar se aproximando da sua aposentadoria. Liz ainda comenta que Gark talvez não consiga dar conta dos fantasmas do Palácio Noturno se continuar desse jeito. Curioso, Cry pergunta se eles são mais fortes que aquele fantasma caveira da toca, mas Liz nem se lembra, afinal ela não dá a mínima para fracotes como aquele. Isso faz Cry se lembrar que Citri e os outros ainda estão no Palácio Noturno, e ele decide resolver o problema do slime antes que vire um problemão para eles. Do nada, Liz entrega a bolsa a ele e imobiliza um sujeito aleatório que estava por perto. Quando Cry pergunta o motivo, ela diz que ele estava os encarando há um bom tempo. Cry pede para ela soltá-lo e se desculpa com o coitado antes que ele saia correndo. Depois de se esconder, ele se pergunta como foi pego, já que o seguia de longe, e não consegue entender por que Cry o deixou escapar tão facilmente. Enquanto o encontro deles continua, os dois acabam, sem querer, indo parar no lugar mais perigoso da capital. Quando Liz pergunta se ele está procurando por algo, Cry concorda e pensa nas pessoas que sumiram ali por perto, o que o faz crer que pode ser o slime aprontando das suas. Além disso, ele sabe de uma sorveteria ali perto e decide dar uma olhada com Liz. Mal sabe ele que o sujeito que os estava seguindo está justamente na sorveteria, pois é uma das bases secretas de pesquisa deles. Eventualmente, os dois foram até a sorveteria e tentaram entrar, mesmo vendo que estava fechada. Mas como ninguém respondeu, eles foram obrigados a desistir da ideia. Depois de voltar para casa, Cry lamenta não ter conseguido encontrar o slime e pergunta a Liz quando Citri estará de volta. A princípio, Liz se oferece para dar uma mão, mas depois de descobrir que ele precisa de ajuda com criaturas mágicas, ela dá para trás, alegando que Citri pode demorar um pouco para voltar. Nisso, Eva aparece e informa a Cry que já selecionaram os membros para a investigação da Toca do Lobo Branco. Como o Ark está ausente, a equipe da Cruz de Obsidiana vai participar, e a investigação começa amanhã. Para a sorte de Cry, ele está super relaxado, pois não vai se juntar a eles,
e dá sua aprovação com um sorriso. Enquanto isso, o líder da organização secreta é informado de que a sorveteria deles foi exposta. Sem entender o motivo, milhares de rastros a ignoraram de propósito, o que os deixou completamente confusos. Ao ouvir isso, uma de suas membras, Sofia, sugere enfrentá-los de cabeça erguida. Ela acredita que essa é a oportunidade perfeita para testar o sistema de defesa que ela mesma construiu, e de quebra, aniquilar os inimigos para que nenhuma informação sobre eles se espalhe. O líder concorda, dizendo que já que Cry os notou, não tem como o plano deles seguir adiante sem algumas baixas. Em outro lugar, Tino está levando seu tempo, esfregando a humilhação do corpo depois de ter sido habilidosamente humilhada por Liz. Assim que termina, Tino vai ao salão e questiona o motivo de tantos caçadores estarem reunidos. Um deles a informa que Cry está enviando uma multidão para investigar um cofre de tesouro de nível 3, o que o faz desconfiar que tem algo muito errado. Ao ouvir isso, Tino se pergunta se os monstros de lá evoluíram desde aquela época. Logo em seguida, Cry faz sua aparição e é informado por Ava que Ark não poderá comparecer. Então, ela reuniu esses caçadores como seu substituto. Contudo, o Pão Duro percebe que contratar tanta gente vai sair uma fortuna e sugere enviar apenas a metade. Ao ouvir isso, todos os caçadores começam a entrar em pânico, fazendo Cry se perguntar o que diabos está acontecendo naquele cofre de tesouro de nível 3. Mesmo assim, percebendo que todos estão preocupados com essa decisão, ele confirma que há recompensa de sobra para todo mundo, e Ava concorda. Além do mais, Cry se lembra que o Slim ainda não foi encontrado e pensa que pode ser ele, o grande causador de toda essa confusão. De repente, Liz surge dizendo que se dependesse dela, iria sozinha. Liz então pede a Cry que a deixe aceitar essa missão com Tino, mas ele recusa na lata, pois está mais do que ciente da encrenca que ela pode arrumar. Isso leva Eva a perguntar se ele vai assumir o comando, e sem ter para onde fugir da situação, ele acaba concordando com a condição de que se juntará a eles mais tarde. Após a reunião, Liz confronta Cry por não deixá-la participar e ele a acalma, dando-lhe outra tarefa. Antes de partirem, um dos caçadores pergunta a Cry o que eles devem procurar, e ele os alerta para terem muito cuidado com o slime. Simultaneamente, a organização descobre o plano de investigação completo deles, e o líder aconselha seus homens a esmagar os inimigos sem piedade. Em resposta, um dos homens comenta que os Grievous podem dar trabalho, mas, segundo Sofia, há apenas 3 membros dos Grievous presentes na capital. Enquanto os outros estão em missões distintas, ela afirma que Liz pode ser neutralizada com medidas contra seus ataques físicos, e Cry não consegue usar todo o seu potencial sem alguém para guiá-lo. Por último, as técnicas de magia de alquimia de Citri podem ser facilmente contidas pelo sistema de defesa de Sofia. Dito isso, ela pede a permissão do líder para erradicá-los, e ele concorda, ordenando a seus homens que sigam suas ordens sem questionar. Por outro lado, Sven e os outros, que estão no cofre do tesouro da Toca do Lobo Branco, não encontram absolutamente nada de relevante. Depois Sven recebe uma ligação e sai para avisar o outro grupo de caçadores. Mas eles acabam tirando sarro dele, não só por não ter achado nada, mas por alertar sobre slimes. Sven responde dizendo que os avisou por pura compaixão, afinal, todos em sua equipe também são curandeiros, e ignorar as baixas em silêncio vai totalmente contra os princípios deles. Mas quando aquele grupo insiste em discutir sobre a presença de slimes, Sven decide então contar-lhe uma história. Segundo ele, no passado todos foram a uma festa para ver flores, e Cry os mandou levar suas armas. Aquele lugar, hoje, é um cofre de tesouro chamado Jardim do Prisma. Isso fez Sven acreditar que Cry podia ver o futuro, e foi exatamente por isso que ele investiu numa pedra de comunicação, só para ouvir as palavras de sabedoria de Cry. Enquanto isso, Liz não para de perguntar a Cry por que eles ainda não estão saindo, e embora ele esteja ciente da promessa de dar as caras antes que a investigação termine, a presença de Liz torna tudo bem complicado. Nisso, Citri os visita recém-chegada de sua viagem. Depois disso, ela avisa Cry que os inimigos deles são poderosos e precisam ser destruídos antes que fiquem ainda mais fortes. Ela então revela a Cry que o slime é um produto falho, mas que ela o programou para não atacar os dois. Então, Citri pondera sobre a desculpa que Cry lhe deu, e pensa em como o slime não só escapou da cápsula, mas também abriu o cofre para sair. Como não há nenhuma ventilação na sala, o slime deve ter saído pelo ralo, pelo menos é o que Cry afirma. No dia seguinte, Sven se encontra com os outros caçadores que vieram para ajudar, e é informado de que Cry pediu para eles assumirem o comando da Cruz de Obsidiana. Sven então pergunta sobre Liz, e ao descobrir que Cry a impediu de vir, ele fica bastante aliviado, pois se ela estivesse ali, ninguém conseguiria cooperar. Depois ele pede para todos se reunirem e questiona se alguém já enfrentou um sorriso antes ou trouxe algo útil para combater o slime. Enquanto a maioria nega, os poucos que se manifestam trazem apenas itens completamente inúteis, tipo um spray repelente de sorriso. No fim das contas, o caçador chamado Gain intervém, oferecendo-se para lutar contra o slime se Sven estiver com medinho. Ao ouvir isso, todo mundo começa a caçoar dele, e Sven responde dizendo que ele pode muito bem ser a primeira vítima e pede para ele deixar umas informações para que possa ser vingado. Isso faz Gain tirar sarro de todo mundo por dar ouvidos a um cara que nem apareceu. E depois que ele sai, uma ruiva, a Talia, que não é flor que se cheire, diz que é uma alquimista que trabalhou com Citri e que as duas pesquisaram slimes juntas.
Graças a essa pesquisa, elas conseguiram criar uma poção que pode eliminar slimes, mas o único porém é que ela não funciona em absolutamente mais nada. Com isso, os caçadores começam a entrar na toca e recebem a ordem de assobiar caso alguma emergência aconteça. Enquanto isso, Sofia fala com o líder da organização usando uma pedra de comunicação e diz que estão enfrentando 100 caçadores, mas que podem ser facilmente neutralizados com a arma definitiva deles. Depois de um dia inteiro de investigação, os caçadores não encontram nada além dos fantasmas de sempre. Testemunhando o fracasso deles, Gen aparece para caçoar de novo, e no fim vai dar uma mijadinha rápida. Enquanto esvazia sua pistolinha d'água, Gen amaldiçoa Cry por bancar o Todo-Poderoso, mas se esconder como um tremendo covarde lá na capital. Nisso ele ouve um barulho suspeito e decide ir investigar. Lá ele vê um fantasma gigante acorrentado e 2 homens da organização parados ali perto. Sem hesitar, ele ataca um deles e o chuta para longe, fazendo o Pomago lançar bolas de fogo em sua direção. Depois de desviar das bolas de fogo, ele derruba o mago e começa a dar uma surra no primeiro sujeito. Isso, porém, dá ao mago a chance de injetar uma poção estranha no corpo do lobo, fazendo-o crescer de tamanho e se transformar numa criatura gosmenta, tipo um slime. Ao mesmo tempo, Sven ouve um assobio e ordena que todos corram para a floresta. Eles começam a procurar por Gen e, por fim, o encontram, só para ouvi-lo admitir, para a surpresa geral, que Cry estava certo o tempo todo. Em pouco tempo, o Slime avança em direção aos caçadores e, sem perder um segundo, Sven dispara uma flecha mirando nas pernas do bicho. Enquanto os caçadores continuam a atacá-lo com golpes de longo alcance, Sven pede ao seu camarada para curar Gen, que os informa de tudo o que presenciou. Em seguida, Sven dispara mais algumas flechas, mas não causa dano algum e o slime começa a mirar nos caçadores. Vendo a situação, Sven pega a poção de Thalia e ela o instrui a colocá-la dentro do corpo do slime, pois isso o fará se autodestruir. Dito e feito, Sven atrai a atenção do slime e ele pula em sua direção. Após calcular o ponto de aterrissagem, Sven coloca a poção ali e espera o slime cair em cima. Embora seu plano funcione, a poção causa pouquíssimo ou nenhum dano, fazendo Sven perceber que afinal não é um slime de verdade. Contudo, um dos caçadores o informa que, segundo Cry, é para ser uma criatura tipo slime, deixando Sven furioso com a falta de detalhes de Cry. Antes que a situação piore, Citri faz sua aparição e os avisa que foi Cry quem a mandou vir. Ela os informa que uma quantidade gigantesca de poder mágico gira em torno do corpo do Sorriso, criando um campo de força ao redor do slime que consegue desviar os ataques. Ela ainda acredita que não se encontra um fantasma tão forte nem mesmo nos cofres de tesouro de nível 8. Em seguida, Citri começa a examinar aquele fantasma tipo slime, e percebe que ele está convertendo o material de mana em energia mágica. Não apenas isso, mas também está tentando consumi-la, já que ela é a pessoa que mais absorve material de mana ali por perto. Ela, por fim, elabora um plano e, como resultado, joga uma cápsula em direção ao slime. Quando Sven a acerta com sua flecha, ela explode a cabeça do slime e, finalmente, o despacha de vez. Simultaneamente, Gark também aparece com uma roupa um tanto quanto peculiar e Citri menciona que foi ele quem lhe deu uma carona. Uma vez que as coisas se acalmam, Citri informa a todos que a organização responsável é a Torre Akáshica e que eles estão tentando manipular os cofres de tesouro à vontade. Quando um oficial argumenta que o líder deles, Magus, foi banido, Citri menciona que tem um monitorado e acredita que o slime também é obra dele. Isso leva a Thalia a perguntar se eles têm algum tipo de dispositivo subterrâneo, ao que Citri concorda, afirmando que é o verdadeiro núcleo da pesquisa deles. Por enquanto, ela deseja interrogar o mago capturado por Geni, enquanto elabora um plano infalível para garantir a vitória. Depois que a reunião termina, Sven comenta com seu camarada que Citri é uma fraca poderosa, que acredita que pode se safar de qualquer coisa e usa todos os meios possíveis para vencer. Segundo ele, ela é tão monstro quanto os outros membros da equipe. Em outro canto, Liz apoia a cabeça nas pernas de Cry, pedindo para ele deixá-la ir, mas ele não tem a menor intenção de mudar de ideia, apesar da birra dela. Mais tarde, os membros da Torre Akáshica recebem ordens de Sofia para liberar os fantasmas um por um, mas eles não conseguem concordar, pois assim, as coisas só ficariam mais fáceis para os caçadores. No fim das contas, eles concluem que Sofia talvez esteja com pouca experiência em batalha, e um mago chamado Flick ignorou as ordens dela e mandou seus homens liberarem todos os fantasmas de uma vez. Por outro lado, Citri e os outros estão ocupados interrogando os magos capturados e depois de garantir a vida deles, ela os questiona sobre o paradeiro de Magus. Mas quando eles se recusam a entregar o mestre deles, que tem uma aparência bem peculiar, Citri não tem outra escolha a não ser usar uma água colorida neles. Vendo a cena, o oficial confronta Citri sobre os perigos dessa poção, e Gark também a aconselha a não torturar os cativos. Para acalmar as preocupações deles, ela bebe a água colorida na frente de todos, chocando a todos os presentes. Um som estrondoso interrompe a reunião, enquanto mais um daqueles fantasmas faz sua aparição. Primeiramente, Citri sugere descobrir o tipo de campo de força para que possam encontrar uma forma de rompê-lo. Para isso, ela pede aos escudeiros que se joguem na frente do fantasma, tipo, vai lá, amigão, para ela sacar a direção do campo de força. Um caçador corajoso que só ele topa o desafio. Ao vê-lo segurar o tranco, Citri saca que o campo de força gira para a direita e empurra tudo que encosta.
Sem a menor ideia de como derrubar a criatura, ela começa a fazer uns cálculos mirabolantes quando, do nada, outro fantasma surge. Vendo isso, Citri solta um ufa de alívio e já manda um recado. O pessoal da Torre Akashica é mais lesado que porta de elevador. Depois disso, ela manda todo mundo recuar, tipo, bora vazar. E assim que esses fantasmas se cruzam, em vez de caçar os coitados dos caçadores, eles começam a se engalfinhar entre si. Parece que esses fantasmas normalmente miram nos caçadores para recarregar a bateria de mana deles. E agora que tem outros fantasmas por aí com muito mais mana pra sugar do que os caçadores, o resultado é esse aí. Isso faz o Magus dar um esporro no Flick e na galera por ignorarem as ordens. E a Sofia, pela pedra de comunicação, ainda completa que ela não dá ordens à toa, não, viu? No entanto, Megas então pergunta a Sofia qual será o próximo passo, e ela informa que não só a Citri, mas também o caçador nível 7, Gark, se juntou aos caçadores. Além do mais, ela suspeita que os prisioneiros deles podem acabar abrindo o bico e vazando informações. E mesmo que eles não abram a boca, não vai ser difícil para Citri descobrir onde eles estão. Se isso acontecer, ela quer que os magos esmaguem os caçadores com uma fúria sem igual. Comedores e, no fim, levá-los à base para usar a carta na manga. Magus gosta da ideia, mas quer alguém no comando, e Sofia pede a Flick que assuma a liderança. Por outro lado, Thalia reflete sobre Citri, uma pessoa de talento e paixão incríveis. Para achar a verdade, Citri fez experimentos perigosos, e não importa a situação, ela nunca desistiu. Embora o talento de Citri fosse notável, Thalia sempre sentiu uma pontinha de inveja dela. Sua linha de pensamento é interrompida por Sven, que acha que ela ainda está para baixo porque o repelente de gosma não funcionou. Além disso, ele culpa Cry por sempre omitir detalhes importantes e se pergunta por que os cativos a encaram, mas Thalia está tão por fora quanto ele. Mais tarde, Citri acha a base da Torre Akashica, dizendo que usou veias da terra, densidade de mana e terreno para descobrir. Depois ela perguntou aos cativos se adivinhou certo, e a julgar pelo pânico deles, Citri percebe que sim. Sven sugere invadir a base, e ao ouvi-lo, os cativos entram em pânico e pedem a Sofia para impedi-los. Confusos, os caçadores se perguntam quem é Sofia, e Citri explica que ela é discípula de Noctis Cochlear e sua inimiga de longa data. Segundo ela, a pesquisa não vai acabar a menos que Magus e Sofia sejam capturados. Por fim, Citri culpa sua incompetência por não pegar Sofia antes e promete jogá-la na prisão o mais rápido possível. Em outro lugar, Cry, Liz e Tino também chegaram à floresta, mas ele está inquieto com o plano, considerando seus membros tipo Stickmin. Tino explica que a toca do Lobo Branco está logo à frente, e vendo Liz segurar a mão dele, ela tenta a sorte também, só para levar um esporro de Liz, que diz que ainda é muito cedo para alguém como ela. Ao mesmo tempo, os outros estão indo para o esconderijo, e no caminho, Gen se arrepende de não ter acreditado em Cry antes. Citri menciona que Cry nasceu para ser um caçador de tesouros, e pode até chegar ao nível 10 um dia. De repente, ela olha para o céu e um raio atinge o grupo. É obra de Flick, que usou a magia de ataque avançada Calamity Thunder. Depois ele pousa perto dos caçadores feridos e pensa que Magus ficará feliz se ele os aniquilar. Mas para sua surpresa, Citri se aproxima como se nada tivesse acontecido, dizendo que é só magia básica, e esse nível não é incomum para ela. Enquanto Flick fica louco, percebendo que era sua carta na manga, Citri usa sua arma de poções para curar Sven, que então derruba o mago, mas não acerta o comedor de malícia. Por sorte, Gark intervém e o derruba. Magus amaldiçoa Flick por ignorar as ordens de Sofia e pegar só um comedor de malícia dos muitos na base. Perceber que os fantasmas foram resolvidos, a base descoberta e o Calamity Thunder falhou, faz os magos acharem que tudo foi orquestrado por Cry. Como último recurso, pedem a Magus para dar no pé, mas ele recusa, dizendo que ainda podem usar a carta na manga, o Akáshico. Enquanto isso, Citri nota os fantasmas fora da base e percebe que precisarão eliminá-los para chegar lá. Gark apoia o plano, sugerindo que os três avancem e esmaguem os fantasmas com o apoio dos caçadores. Com isso, os caçadores começaram a lutar contra os comedores de malícia quando, do nada, um robô gigante chamado Akáshico apareceu e dominou Gark com força bruta. Sven também começa a ter dificuldade em mirar nos comedores de malícia com sua mira de Stormtrooper e se machuca no processo. Nisso, Liz elimina um dos caçadores de malícia, fazendo todos perceberem que são reforços de Cry. Mas mal sabem eles que ela se afastou de Cry por conta própria. Logo depois, Tino nota movimento dos cativos escapados por perto e se pergunta se deve pegá-los. Mas Cry discorda, sugerindo que os deixem ir, pois podem ser animais da floresta. Ao mesmo tempo, Akáshico continua aguentando todos os ataques dos caçadores, e por fim, Liz tenta a sorte, mas não consegue derrubá-lo em um golpe. Mesmo assim, ela continua atacando.
E com a ajuda de Gark, eles de alguma forma colocam Akashico de joelhos, mas ele rapidamente recupera o equilíbrio e após empurrar Gark, desvia do ataque pulando no ar. Usando essa chance, Liz tenta acertar um golpe. Mas, chocantemente, Akashico libera seu escudo e machuca a figura de ampulheta de Liz. Sem outra escolha, ela é forçada a fugir de ataques de longo alcance e causar dano mínimo sempre que tem chance. Em pouco tempo, Cry aparece na batalha, e ao notá-lo, Akashico volta sua atenção para Cry e voa em sua direção. Mas ao se aproximar, Akashico para e é jogado na montanha, onde finalmente para de funcionar. Testemunhando isso, Lee se surpreende com o movimento dele e grita para Tino se afastar de Cry, que permanece confuso com o ocorrido. Na manhã seguinte, Gark pergunta a Sven sobre o movimento de Cry, e Sven responde que, segundo Cry, aquilo explodiu sozinho, o que Gark obviamente acha difícil de acreditar. Mesmo assim, Gark menciona que conseguiram confiscar o equipamento de magos e o resto pode ser deixado para o departamento de investigação. Enquanto isso, Citri agradece Cry pelo reforço, e quando ele pergunta se ela precisa de ajuda com a inimiga, Citri discorda pois deseja resolver isso sozinha. Mais tarde naquele dia, Cry leva um esporro de Gark por fingir não saber de nada enquanto era a mente por trás de tudo, sem saber que ele realmente é um peso morto sem noção. Cry então pede para interrogarem Citri. E quando o oficial hesita, Eva pergunta se ele se sente desconfortável investigando-a após o incidente de 3 anos atrás. Naquela época, Citri foi falsamente acusada de fazer parte de um plano que resultou na fuga de muitos criminosos. Em outro lugar, Magus é informado pelos magos que Sofia se infiltrou nos caçadores, e mesmo que a tivessem notado, ninguém fez nada. Isso lembra Magus que Cry não só descobriu a verdade por trás da sorveteria, mas também permitiu que os cativos escapassem. Como não consegue entender as intenções de Cry, ele acredita que seria tolice lutar contra ele e decide fugir para outra cidade. Em seguida, Talia é levada a Magus, que a chama de Sofia, mandando-a parar com a encenação. Confusa, Talia tenta explicar que não é a Sofia de quem falam. E quando um dos comedores de malícia fica hostil com ela, percebem que ela não é Sofia afinal. Ao mesmo tempo, a verdadeira Sofia aparece e pede desculpas pelo atraso. Quando Magus a questiona sobre Talia, Sofia diz que não é Talia quem se parece com ela, mas ela quem se parece com Talia. Além disso, ela lhes conta sobre as pequenas diferenças entre elas, como seus seios serem um pouco maiores que os de Talia. Dito isso, Sofia tira a peruca, revelando sua verdadeira identidade, que acaba sendo Citri. Frustrado, Magus pergunta se ela se disfarçou de Sofia e é informado que, desde que se conheceram, Sofia sempre foi Citri. Os magos a confrontam por traí-los, e Citri menciona que sempre respeitou magos e sua curiosidade insaciável. Magus tinha de tudo, de equipamentos caros a materiais raros que a ajudaram a fazer coisas como um Akashico, o que teria levado muito tempo se ela estivesse sozinha. Por fim, ela diz que Cry deixou tudo passar despercebido por causa de seus avisos, e mesmo sem vazar nada, Citri acredita que Cry viu através de tudo. Agora, todos os resultados da pesquisa serão confiscados e os magos serão tratados como criminosos. Mas fiquem tranquilos, pois Citri assumirá a pesquisa de agora em diante. Enfurecido, Magus usa seus poderes e envolve Citri em chamas, apenas para ela sair ilesa. Pasmo ao testemunhar isso, Magus é explicado por Citri que a razão de ela permanecer ilesa é graças a Gosma, seu projeto mais recente que absorve material de mana do ambiente e o usa para crescer. Ouvindo isso, Magus avisa Citri que a Gosma pode consumir tudo no mundo e Citri lhe diz que é por isso que ela deseja usá-lo como cobaia. Nisso, os magos soltam uma bomba de fumaça pedindo a Magus para escapar. Mas assim que ele está prestes a sair da sala, Magus esbarra em alguém e cai a escada abaixo. Acaba sendo um cara ultra musculoso, e Citri explica que queria fazer algo poderoso, e a prisão de 3 anos atrás foi perfeita para coletar materiais. Apesar de deixar muitos prisioneiros escaparem, ela conseguiu criar um único corpo com o material coletado. Alguns dias depois, Cry descobre que todos aqueles magos perderam suas memórias e muitas coisas, incluindo um golem, foram confiscadas. Ouvindo isso, Citri pede que os materiais de pesquisa confiscados sejam dados a ela, incluindo o Akashico e o comedor de malícia, e Cry concorda em negociar. Mais tarde, uma reunião é feita para encerrar o incidente da Toca do Lobo Branco, onde Cry pede aprovação para receber o golem e aquela coisa que parecia água. Isso faz Gark questionar se ele está falando do comedor de malícia. E quando perguntado para que precisa, Cry, pensando que é líquido, diz que quer beber. Sua declaração pega todos de surpresa, fazendo Cry perceber que ele estragou tudo. Após a reunião, Cry pede desculpas a Citri por não conseguir o golem, fazendo-a rir e dizer que a bebida é mais que suficiente. Depois disso, Gark chama Cry para conversar e o informa sobre o caçador de nível 7 chamado Arnold, que está visitando a cidade.
Vendo-o confuso, Gark explica que ele é um caçador famoso que até matou dragões, ao que Cry responde que também matou uns gatinhos. Ouvindo isso, Gark cai na risada e, após aconselhá-lo a não causar problemas, dá um tapa brincalhão nas costas de Cry, fazendo-o perder uma das vidas extras de seus artefatos. Depois disso, Cry nota um anúncio sobre um leilão e se lembra de todos os artefatos raros vendidos lá. Infelizmente, ele está sem grana e nem devolveu o que pegou emprestado de Citri. Em pouco tempo, ele encontra Chloe, sobrinha de Gark, que informa a Cry que ela fica na recepção na maior parte do tempo, e a conversa é interrompida quando Citri volta e as duas saem. As duas então passam pelo grupo de Arnold sem saber quem ele é, e Arnold, que chega ao prédio, fala com Chloe na recepção. Ela o confunde com um caçador novato. Isso enfurece os subordinados de Arnold, que não acreditam que um caçador de nível 7 foi tratado assim. Eles decidem provar seu valor aos caçadores da cidade usando suas habilidades, e nunca mais subestimarão o matador de dragões, Arnold. Em outro lugar, Citri apresenta o bebê comedor de malícia a Cry, e menciona que ele foi ensinado a não machucar ela ou Cry. O comedor de malícia então pula instantaneamente em Cry, e a cada abanar de cauda, Cry começa a perder suas vidas extras até que Citri finalmente o tira dele. A julgar pela rapidez com que está perdendo vidas, Cry percebe que precisa carregar seus artefatos e pergunta quando Lucia voltará para casa. Citri o informa que pode demorar um pouco para ela voltar, já que estão lutando contra um fantasma espadachim na sala do chefe, e Luke não quer voltar até derrotá-lo 1 contra 1. Citri então lhe dá um novo artefato chamado Realize Outer, que permite ao usuário armazenar um poder mágico dentro, similar ao colar que Lucia lhe deu. Mais tarde, Citri faz uma boa massagem em Cry, com um final feliz prometido, e ele avisa que suas relíquias precisam ser carregadas o mais rápido possível. Para resolver isso, ela tem uma ideia e diz a todos os caçadores que agora podem fazer um treinamento especial, que pode torná-los magos no mesmo nível de Lucia, membro dos Grievous. Todos ficam surpresos e começam a discutir o assunto quando, inesperadamente, os dois membros de Starlight, Lapis e Chris aparecem. Chris começa insultando Cry por parecer um nerd, mas Lapis o manda agir com respeito, pois ele é o mestre do clã, e Chris acha absurdo que ele seja a pessoa que Lucia trata como seu irmão mais velho. Aparentemente, Starlight é uma raça de espíritos nobres com habilidades mágicas excepcionais. No entanto, eles tendem a menosprezar qualquer um que não seja um mago excepcional, e Lucia é uma dessas exceções, por isso não conseguem acreditar que tal treinamento para atingir o nível dela exista. Citri explica que Lucia é uma maga excepcional, principalmente porque passou por este treinamento, e ouvindo isso, um dos subordinados de Sven decide tentar. Para o processo de treinamento, Mariette é instruída a carregar um dos artefatos de Cry. E depois de dar o seu melhor, ela finalmente consegue carregá-lo. Citri então lhe dá o próximo artefato. Enquanto ela está no quarto, Citri afirma que o crescimento de mana em uma pessoa para a pós-adolescência, o que significa que a maioria dos caçadores presentes já passou da fase de crescimento. Eventualmente, Marietta cede e perde a consciência, um fenômeno que Citri descreve como exaustão de mana. Ela acredita que há uma chance de aumentar o limite de mana durante a recuperação da exaustão. Para fazer isso funcionar, ela dá a Marietta algumas gotas da poção que, segundo ela, aumenta sua quantidade de mana. Em seguida, Citri lembra que os membros de Starlight querem recrutar Lucia, mas permanecem arrogantes só porque são de uma raça transbordando magia. Sentindo-se insultada, Chris decide provar seu valor participando do treinamento, e especialmente para ela, Citri traz uma bolsa cheia de relíquias. Agora, com todos motivados a trabalhar, Citri garante a Cry que todas as suas relíquias serão totalmente carregadas. No dia seguinte, Cry e Citri visitam Liz, mas ao ouvir que ela está ocupada tomando banho, Citri começa a se aproximar de Tino. Eventualmente, Liz sai do chuveiro com o bumbum exposto e, após ser forçada a usar uma toalha, Cry a informa que deseja celebrar o retorno seguro dela e de Citri. Para isso, os quatro visitam uma taverna próxima, onde Citri e Liz acabam competindo em um desafio de bebida. No entanto, Citri começa a trapacear misturando uma poção especial nas bebidas de Liz, e Cry, que percebe isso, força Citri a tomar a bebida adulterada. Sem outra escolha, ela bebe à força e fica totalmente bêbada. Nesse estado, ela começa a confrontar Cry por vê-la como nada além de uma carteira ambulante e pede para ele pagar usando o corpo dele. Por sorte, Liz a impede e a diversão deles é interrompida por Ronald e sua gangue, que começam a pressionar um dos caçadores presentes na taverna. Liz os acha interessantes e se aproxima de Arnold, sugerindo que joguem o jogo de bebida. Mas quando Arnold recusa, ela derrama a bebida na cabeça dele e o acerta com um copo. Além disso, ela espanca todos os amigos dele e prende a cabeça de Arnold com os pés, perguntando se ele é realmente nível 7. No dia seguinte, Eva discute o incidente na taverna com Cry, dizendo que causar problemas a eles tão de repente é um pouco problemático. Como Arnold tem um histórico de matar dragões trovão, Eva deseja resolver isso pacificamente e planeja pedir a Gark para mediar.
Cry concorda com ela e falar sobre os dragões trovão o lembra de como ficam deliciosos grelhados. Confusa, Eva menciona que o corpo do dragão é feito de materiais caros e não pode ser usado como comida. Mas, segundo Cry, Citri já cozinhou algo parecido. Por outro lado, o grupo de Arnold pressiona Chloe para revelar o nome da garota que passou o rodo neles. Nisso, Gark aparece e o informa que o nome dela é Liz Smart. Além disso, ele brinca que o guardião de Liz esqueceu de impedi-la e os informa que ele se chama Miltrix, um caçador de nível 8. Todos ficam loucos ao ouvir sobre o nível dele. E Gark os garante que Cry não vai encostar nele se prometerem se comportar de agora em diante. Antes de sair, Gark menciona que Cry tem um pedido para eles e diz que quer que Arnold lhe traga um dragão trovão para ele grelhar. Frustrados, eles perguntam aos moradores sobre Cry e relatam a Arnold que só ouviram histórias vagas sobre ele. Segundo eles, Cry nem participa de missões e as deixa para seus amigos. Ouvindo isso, Arnold pensa que Cry ainda não deve ter encontrado alguém com habilidades que correspondam ao seu nível. Além disso, ele acredita que Cry é provavelmente um tipo estrategista militar que não atingiu o nível 8 por pura força. Mas graças aos amigos, embora não seja fraco, Arnold está confiante de que não é páreo para ele, que atingiu o nível 7 por seus próprios poderes. Dito isso, ele decide derrotar o caçador de nível 8 e fazer todos se arrependerem de tê-lo subestimado. Em outro lugar, Eva descobre sobre a dívida de 10 dígitos de Cry com Citri e o informa que totaliza aproximadamente 10 bilhões. Isso lembra Cry que Citri fez 3 sugestões para facilitar o pagamento. A primeira é jogar Citri na prisão e anular a dívida. A segunda é casar para consolidar seus bens. E por fim, a terceira é se tornar o noivo dela. Ele brinca que casar com ela pode ser a única opção e Eva lhe diz que é possível, contanto que ele não desperdice dinheiro, pois a renda dos Grievous é mais que suficiente para pagá-la. Ela sugere mergulhar nos cofres de tesouro sozinho pela primeira vez para ganhar uma grana, sem saber que é demais para um fracote como ele. Assim que Eva sai, ele começa a se estressar com a dívida e tenta clarear a mente pegando um ar. Nisso, Tino aparece perguntando se ele precisa de algo, pois está disposta a fazer o que ele quiser. Esse banana acaba pedindo dinheiro a Tino, e a princípio ela concorda em emprestar um pouco, só para desistir completamente ao ouvir sobre o valor de 10 dígitos. Mesmo assim, os dois decidem perambular pela cidade, e no caminho Tino sugere ir aos cofres de tesouros e procurar relíquias. Como há um leilão acontecendo e elas podem vender por um preço alto, ela acredita que ele poderia encontrar algumas relíquias valiosas. Mas se ele realmente pudesse, não haveria razão para estar endividado em primeiro lugar. Em pouco tempo, eles acabam encontrando o grupo de Arnold, e a julgar pela atitude agressiva, Cry admite que Liz estava errada no outro dia e pede desculpas em nome dela, dizendo que não quer estragar seu encontro com Tino agora. No entanto, Tino fica irritada com o pedido de desculpas dele, e diz a Arnold que Cry está apenas preocupado que eles possam levar uma surra. Isso só alimenta a raiva de Arnold, e sem outra escolha, Cry decide levar a luta para uma rua movimentada, esperando conseguir a ajuda de um caçador forte. Mas infelizmente não há ninguém presente. Arnold finalmente se manifesta e confronta Cry por atingir o nível 8 por sorte e ajuda dos amigos. Enquanto Cry permanece em silêncio, Tino se manifesta e diz que não consegue ficar calada quando seu mestre é insultado. Além disso, ela pede a Cry para deixá-la lutar contra eles. E para choque de todos, ele concorda e recua. Sem mais delongas, Tino começa sua batalha com Arnold. Enquanto Cry faz o possível para procurar por caçadores fortes por perto, percebendo que está sozinho, Cry começa a torcer por sua única esperança. No entanto, Tino é facilmente dominada pelo Arnold de nível 7 que a prende no chão. Nesse ponto, Cry é forçado a usar o medalhão que Lucia lhe deu. Acontece que ele havia pedido a ela para adicionar um feitiço ao medalhão que apenas subjuga caçadores de alto nível sem eliminá-los ou ferir mais ninguém. Com esse feitiço específico, Cry consegue jogar todos eles no chão, incluindo o Arnold, e revela que é magia de gravidade. Depois disso, ele diz ao Arnold que se ainda quiser lutar contra ele, terá que aceitar algumas condições. Como líder das equipes, Arnold precisa subir derrotando todas elas, incluindo Obsidian Cross, Starlight e Archgrave. Se ele vencer essas 3, só então Cry aceitará o desafio. Depois os dois vão a um restaurante onde Tino se desculpa por não atender às expectativas de Cry e se chama de patética, alguém que nem merece comer o bolo que pediram. Antes que Cry pudesse falar, Tino pediu uma chance de se redimir e perguntou sobre um cofre com tesouros inestimáveis para pagar a dívida de um dígito 0 dele. Mais tarde, Cry encontra Chloe, que quer investigar o incidente com Arnold. Ela começa questionando por que ele estava provocando Arnold, pedindo um dragão do trovão, ao que Cry responde que nunca pediu isso. Além disso, ele pede a Chloe para dizer ao Arnold que não o esquecerá agora. Após a investigação, ele se levanta para sair, mas é parado por Chloe, que lembra Cry do exame de caçador que ela reprovou há 3 anos e se pergunta o que faltava. Sem saber o que dizer, aquele falastrão começa a tagarelar, dizendo a Chloe que ela já deveria ter percebido.
Ele acredita que ela poderia passar no exame agora, mas não há necessidade, já que Chloe já está cumprindo seu papel como recepcionista da Associação de Exploradores. Depois de soltar sua sabedoria, Cry sai e depois lembra que Chloe só reprovou porque era menor de idade e teria passado se fosse um ano mais velha. Algum tempo depois, Chloe diz a Arnold que Cry cancelou o pedido de carne de dragão e prometeu não esquecê-los até a hora certa. Por fim, Chloe hesita em dizer uma última coisa que Cry disse, e quando a pressionam, ela acaba gritando e dizendo a todos que Arnold parece gostar de melões grandes, pegando todos, incluindo Arnold, de surpresa. Depois disso, ele zomba de Cry por querer fazê-los lutar contra equipes poderosas de seu clã, e logo um de seus subordinados retorna. Ele menciona que Sven se recusou a lutar e o convidou para uma bebida. Chris também recusou a oferta, e Lapis também. Enquanto isso, Isabelle, membro da equipe Archbrave, o chamou de idiota por levar Cry a sério. No entanto, Laria melhora o humor de Arnold, lembrando-o da relíquia que podem vender no próximo leilão. Em outro lugar, Matisse examina uma relíquia que Tino descobriu em um dos cofres e informa Cry que é um item de uma civilização mágica de alto nível. Mas quanto aos seus efeitos, Matisse pede um tempo para estudá-la, pois já tem muito trabalho por causa do leilão. Ao saber disso, Cry pede a Matisse para ver as relíquias do leilão, e enquanto ele faz isso, Matisse desfruta de uma conversa com Tino e a aconselha a confiar em seus amigos, incluindo o Cry, que não serve para nada. Tino concorda e chama Cry de uma pessoa maravilhosa que não só é bem rigorosa, mas também tem uma tonelada de dívidas. Enquanto isso, Cry encontra uma relíquia que é uma máscara parecida com uma de suas relíquias favoritas que Liz quebrou. Se for a mesma relíquia, Cry pode ter o poder de mudar de rosto e andar livremente pela cidade sem guardas ou ter que lidar com Arnold. Por fim, ele pede a Matisse para deixá-lo lidar com o dono desta máscara e pede as informações de contato. Mais tarde, Tino se pergunta como Cry vai comprar e o informa que Citri já está gastando muito em sua pesquisa, e pode não ter economizado muito. Cry percebe que se ele pedir a Liz, ela pode começar a cobrar dinheiro à força. E além de Citri, ele não tem ninguém para lhe sem prestar dinheiro. Nesse momento, eles notam guardas de uma família nobre parados em frente ao prédio do clã, e logo depois, Ark sai para se despedir de uma loirinha baixinha chamada Eclair. Depois de terminar a conversa com Ark, ela questiona o que Cry está olhando. Ark então apresenta Eclair como filha do conde e diz a Eclair que Cry é o mestre do clã. Percebendo que Cry é o tal dos 1000 truques, Eclair menciona que seu pai fala muito dele, mas na verdade ele parece surpreendentemente mediano. Ela continua insultando Cry e depois de se cansar, pergunta por que ele não está revidando. Cry responde dizendo que sempre tenta ser cauteloso com seu comportamento, o que pega Eclair de surpresa, e com isso ela vai embora. Depois disso, Cry senta com Ark para conversar e pergunta se ele pode lhe emprestar algum dinheiro. Ark recusa na hora, e não importa o quanto Cry tente persuadi-lo, a decisão de Ark permanece a mesma. No fim, ele acaba pedindo a Citri para lhe emprestar dinheiro, e chocantemente, ela concorda, mesmo tendo que vender alguns materiais sobressalentes para juntar a quantia. Ela se oferece para ajudá-lo a negociar com o dono da relíquia, e tudo o que Cry espera é que o vendedor a venda por cerca de 30 milhões. Mas para seu choque, o vendedor da relíquia acaba sendo Arnold. E assim que as negociações começam, Laria menciona que a máscara é um item muito raro que eles não venderão barato e ameaça vendê-la no leilão se tentarem desvalorizá-los. Citri responde dizendo que a máscara é uma relíquia de aparência assustadora, que Cry nem queria de verdade, e ela acredita que os nobres também não iriam atrás de algo assim. Arnold então se manifesta dizendo que não podem precificar a relíquia, pois ainda não conhecem seus poderes. Se venderem por um preço baixo, acabarão parecendo tolos, então é melhor destruí-la. Ele então pergunta se Cry conhece seus poderes, mas Cry se recusa a revelá-los e menciona que é uma relíquia perigosa e ilegal de usar no país. A princípio, Arnold pensa em Cry como um negociador ruim, mas então uma percepção o atinge, e ele se pergunta se é uma armadilha. Ele começa a pensar que a máscara pode ser perigosa, e é por isso que Cry tentou recuperá-la antes do leilão. No entanto, depois de descobrir que Arnold é o dono, Cry pode ter mudado sua abordagem, e agora quer que ele sofra. Pensando que descobriu tudo, Arnold oferece 10 milhões pela máscara, pois acredita que cair na armadilha de Cry e ficar com a máscara pode ser a jogada mais idiota. Como esperado, Citri concorda em comprá-la por esse preço, até que são interrompidos por uma multidão de pessoas que começam a dar lances. Eventualmente, Eclair aparece e oferece pagar 100 milhões pela máscara. Eva mais tarde informa Cry que rumores de ele pedir um empréstimo a Ark se espalharam pela cidade, o que fez todos pensarem que era a relíquia mais forte. No entanto, Eva o aconselha a não pegar mais empréstimos quando, inesperadamente, Citri aparece com uma bolsa cheia de dinheiro, totalizando cerca de 800 milhões que ela guardou para o casamento deles. Dito isso, ela sugere visitar Eclair e tentar persuadi-la. No entanto, a aparição dele em sua casa impressiona Eclair, e ela diz que a coragem dele rivaliza com a de Ark. Cry a informa que Ark é muito melhor que ele, pois ele só o vê como um amigo.
Pensando que ele está zombando de Ark, Eclair fica furiosa e acusa Cry de atingir o nível 8, usando o poder das relíquias. Em vez disso, ela decide oferecer a máscara a Ark, mas Cry acredita que Ark pode não gostar, porque não se pode ficar forte apenas com uma relíquia. Citri então intervém, dizendo que tem 200 milhões, o que é mais do que a oferta de 100 milhões de Eclair. Sem outra escolha, Eclair é forçada a pedir ajuda ao papai, que é informado que eles podem juntar cerca de 1 bilhão. Por fim, o pai dela ordena que Eclair vença a guerra de lances, pois não há espaço para fraqueza na família deles. No dia seguinte, Citri, junto com Liz e Cry, está a caminho do leilão com 950 milhões, e Cry decidiu desistir se o custo de venda exceder o orçamento. Ao chegar ao local do leilão, Cry encontra Tino e sua equipe e pergunta por que ela não veio com os três, apenas para ser lembrado por Tino que ele nunca a convidou. No entanto, Cry acha melhor que não vão juntos, já que ele se destaca demais por causa dos rumores. Além disso, Cry pede a Tino para leiloar em seu nome e diz a ela para aumentar o lance ao seu sinal. Eclair também chega e os trata com frieza, o que faz Citri perceber que ela deve ter conseguido os fundos. Em pouco tempo, o leilão começa e Liz pergunta quando a relíquia da máscara será apresentada. Cry menciona que pode levar algum tempo, graças à atenção que está recebendo, e lamenta não poder dar lances em outras relíquias por causa de seus fundos limitados. No entanto, uma espada cuja lâmina pode aumentar para 3 metros chama a atenção de Cry, e ele começa a ter dificuldade em se controlar. Então, uma capa que permite respirar debaixo d'água começa a testar ainda mais a disciplina de Cry, o que o faz questionar se aquela máscara é realmente tão importante ou se ele deveria ir pela abordagem de quantidade em vez de qualidade. Enquanto as relíquias continuam chegando, Cry começa a perder a cabeça até que finalmente ele cede e se levanta para dar um lance em uma relíquia. Mas para o choque deles, a próxima relíquia para leilão acaba sendo o golem acástico que Citri não conseguiu recuperar. Preocupado, Cry pergunta se ela está bem com isso, ao que ela concorda, dizendo que se eles forem em frente, a máscara dele estará fora de questão. No entanto, depois de ouvir que é uma lembrança de seus camaradas, algo importante para Citri, Cry muda de ideia e começa a dar lances pelo golem. Logo depois, o preço do lance atinge 300 milhões. E quando Citri pergunta se ele está bem com isso, Cry concorda, sabendo que o dinheiro é dela para começar. Enquanto o preço continua a aumentar, Liz espera que as pessoas desistam antes de atingir 950 milhões. Mas infelizmente, um deles oferece 990 milhões, deixando Cry sem outra escolha, a não ser usar seu trunfo e comprar o Golem por 1 bilhão e 600 milhões. Preocupada, Liz menciona que está acima do orçamento, e eles podem ter problemas por não pagar o preço. Mas para seu choque, Cry entrega um cheque em branco a Citri, pedindo para ela pagar. Acaba sendo a poupança da irmãzinha de Cry. Mas a essa altura, ele não pode voltar atrás. Assim que o Golem é vendido, o anunciante revela o nome do comprador e acaba sendo ninguém menos que Greg. Após o leilão, Tino se desculpa com Cry, dizendo que não sabe muito sobre leilões, e teve que confiar em Greg para dar os lances. Gilbert então pergunta a Cry sobre a relíquia que ele queria comprar, ao que Cry responde que está tudo bem, pois ele já alcançou seu objetivo. Mais tarde naquele dia, Cry pede a Ark para visitar Eclair imediatamente e o informa que a relíquia é bastante perigosa. Ao ouvir isso, Ark pergunta se ele precisa de alguma arma, e Cry discorda, dizendo que é melhor se ele for sem uma. Dito isso, Cry tem certeza de que Ark receberá aquela máscara como presente de Eclair, e então ele poderá comprá-la dele por um preço amigável. Enquanto isso, Eclair senta em seu quarto, lembrando que seu pai disse que Cry o deixou vencer o leilão, pois, segundo sua inteligência, Cry já havia saído do local antes do início dos lances. Frustrada, Eclair se pergunta o que há de tão especial na relíquia quando, inesperadamente, a máscara fala, perguntando se ela quer poder. Além disso, ela começa a voar e diz que dá esperança aos fracos. Algum tempo depois, Ark também chega à casa dela e é informado pelo pai que Eclair se trancou no quarto, e ele acredita que ela pode mostrar o rosto a ele. Nesse momento, eles ouvem um barulho alto. E quando sua equipe vai investigar o som, eles testemunham um guarda batendo em um vaso, seguido pela aparição de Eclair, que tem aquela máscara presa ao rosto. Ela começa a enlouquecer e quer eliminar aqueles que zombam dela. Vendo isso, Ark se aproxima dela e pergunta o que aconteceu, e Eclair lhe diz que conseguiu a máscara para ele. Ele mostra sua gratidão e pede a Eclair para lhe entregar a máscara. Mas assim que ela está prestes a obedecer, Eclair nota a espada ao lado de Ark e pergunta se ele realmente precisa dela. Isso lembra Ark do aviso de Cry para não trazer uma arma, e quando Eclair perde o controle de si mesma novamente, ele recua e ordena que sua equipe arranque a máscara dela. Em outro lugar, os camaradas de Arnold falam sobre vender a máscara por 200 milhões e estão animados, pois ela foi vendida por muito mais do que esperavam.
mas o sorriso deles desaparece quando eles veem Liz e Citri esperando por eles. Citri menciona que o lucro daquela relíquia é graças ao plano de Cry, e eles estão ali para pegar sua parte. Quando eles tentam argumentar, Citri lhes mostra um antídoto e os informa sobre a poção suspeita que ela havia misturado em suas bebidas antes. Enquanto isso, Cry se desculpa com Ark por fazê-lo passar por todo o problema, e é repreendido por Ark por sempre dar informações vagas. No entanto, ele entrega a máscara a Cry, e vê-la falar o choca ainda mais. Sem hesitar, Cry coloca a máscara, mas depois de perceber que as estatísticas de Cry são piores que as de um gambá morto, até a máscara é forçada a desistir de Cry. No entanto, mesmo não sendo um rosto reverso, é uma relíquia que fala, e Cry decide mantê-la. Por quanto tempo você acha que Cry consegue manter essa identidade falsa? Comente Caçador se assistiu até o fim. Como sempre, obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo.